Ok? Ok, Acho que não tens aí autorização, a pedido de autorização. Ora, boa sim, noite a todos. Boa noite aos presentes. Vamos aqui dar início à apresentação da participação do Filipe Lopes, CT1 Emília Matanco, que fica com a palavra. Fica contigo, Filipe. ok, obrigado, Carlos. Ora, isto é uma pequena apresentação da participação da equipa Ibérica, que é a Team Ibéria, no WRTC que aconteceu em julho. Ahm, Esta apresentação tem como objetivo mostrar como é que decorre, o que é para já o WRTC, para que serve, qual o objetivo, quem pode ir, como se qualificar, etc. Um, o WRTC, ora, eu até vou já meter isto em full screen. Ok. Confirme só se está a funcionar Tá, Filipe, o está site. Está? tá a Pronto. funcionar. Ok, então vamos lá. Ora, então, o WRTC é uma espécie de Jogos Olímpicos do radioamadorismo que ocorre basicamente todos os 4 anos. Houve alguns anos que não foi propriamente de 4 em 4 anos, mas pronto, basicamente a regra é que seja de 4 em 4 anos. Começou em Seattle em 1990, ao mesmo tempo que os Goodwill Games. E desde então decorreu em vários países, três vezes já nos Estados Unidos, uma vez na Eslovénia, Finlândia, Brasil, Rússia, e Alemanha, e este ano então decorreu na Itália, em Bolonha. Um, a região que foi escolhida de Itália foi a região de Bolonha, porque é uma região muito plana e a nível de propagação é bastante, vamos dizer, bastante igual ou equiparada numa zona relativamente grande. Infelizmente, o WRTC era para ter ocorrido em 2022, não ocorreu por causa do Covid, porque nos anos anteriores não conseguiram angariar fundos necessários para conseguir promover esta atividade, este evento. E então eles prolongaram de um ano para conseguir enviar as equipas deles às grandes feiras, recolher donativos e para permitir também uma maior recolha de fundos a nível mundial. O evento em si, para quem não conhece, é um evento basicamente utilizamos todos o mesmo tipo de equipamento a nível de antena vamos dizer, a nível de tudo que é antenas apenas. Antena à mesma altura, dipolos, para 40-80, 10, 15 e 20 é uma tribanda que está mais ou menos a 10 metros de altura, um rotor, três coaxiais e nada mais que isso. O evento é operado por uma equipa de duas pessoas, neste caso na categoria de multi 2, de baixa potência. Nesta edição foram 58 equipas, de dois operadores. Depende de WRTC para WRTC. No próximo WRTC vão ser apenas 50 equipas. Eles vão reduzir o número de equipas. E desde 2014, desde o WRTC da Rússia, desde 2010, que o WRTC tem vindo a ser operado com estações muito próximas. Claro que elas não estão visíveis umas pelas outras, mas têm vindo a estar num espaço reduzido para minimizar o impacto geográfico na operação, como é óbvio, para tentar fazer com que as condições de propagação sejam idênticas entre todas as estações. Fazendo
fazendo com que então seja apenas conseguir determinar quais são os melhores do mundo apenas pela maneira como operam e a maneira como operam qual a melhor estratégia, como é óbvio. Este ano, então, ou melhor, 2022, 2023, foram selecionadas 58 equipas, em que três destas equipas eram de equipas aleatórias, cinco de jovens e cinco equipas doadoras. Ou seja, cinco equipas doadoras são equipas que dão um montante atribuído pelo WRTC e podem escolher uma equipa para participar. Infelizmente, ou há quem diga felizmente ou infelizmente, tivemos apenas um slot. Não sei, está aqui o marco. Tivemos apenas um slot, que foi o slot, aqui o Europa 5, como podem ver. Pronto, lá está, são aqui, é aqui uma zona que tem uma, uma densidade populacional que se calhar é equiparada aqui à França e ao Luxemburgo, e então eles atribuíram apenas um slot. Já há comentários relativamente ao WTC 2026, não, 2026, que vai ocorrer na Inglaterra, porque já estão também. Para nós já temos só um slot, por exemplo, e há certas zonas que, sobretudo na América do Sul, que perderam muitos slots, então já está a dar aí um bocado de discussão entre a organização e, uh, e os vários participantes. O apuramento para o WRTC, de maneira geral, consiste em fazer um certo determinado número de concursos que são definidos pelo WRTC, uns logo no início da organização. Neste caso, foi definido em 2018 que iam ser os concursos relativos a 2019 e 2020 que estão aqui identificados. Esses concursos foram estes todos. E basicamente, os participantes que conseguiam sacar o maior número de pontuação num somatório destes concursos, claro que tem a ver com cada tipo de operação que se faz tem um peso na pontuação final, como podem ver aqui. Single op, um monooperador alta potência tem um fator de 1.0, se for assisted já é 0.95, se for low power é 0.9, etc, etc. E isso tudo faz com que, por exemplo, imaginemos que aqui no CQWW o CW participava como multi-multi, eu só iria ter, imagina que eu ganhava o multi-multi da nossa zona, ficava apenas com 700 pontos, enquanto que se fosse como single op tinha 1000 pontos. Portanto, isto tudo é feito, apesar do WRTC ser num formato de multi-2 já desde as últimas três edições, o fator de apuramento o maior é sempre o single op high power, que é a categoria, vamos dizer que é a categoria mais de grande peso, vamos dizer assim. E pronto. E são 12, das 24, são 24 eventos que se podemos qualificar, que podemos participar para tentar a qualificação, e desses 24 só contam os melhores 12. É basicamente como se fosse, por exemplo, apuramento para os Jogos Olímpicos dos 100 metros, é a mesma coisa. Os participantes, os melhores participantes ficam qualificados ou não, de acordo com um apuramento que fizeram em outras participações antes dos Jogos Olímpicos. É quase a mesma coisa. Filipe, ok, Ok, força. continuando então. Estes são então os concursos de qualificação. Nos 2 anos antes, relativamente 2 anos antes, ou três, porque há um ano sempre que normalmente é o ano que não se faz, que é o descanso, para o repouso dos artistas. E os 2 anos antes são concursos que, pronto, são 24 concursos, são 12 por ano. Ainda é um bocadinho, ainda é bem puxado.
Basicamente, depois é feito um cálculo dos pontos relativamente aos concursos que são efetuados. Pronto, como isto foi 2018, 2019, 2020, eu infelizmente não conseguia, não tinha, não estava apto fisicamente devido a problemas de saúde para conseguir candidatar-me como team leader. E então, mesmo antes de começarem as qualificações, fiz vamos dizer, um pacto com o Imanol. O Imanol já é um amigo de longa data e fizemos um pacto, pois como só havia um slot para, para Eco Alpha e CT, fizemos um pacto para levar CT e Espanha ao WRTC, em vez de estarmos a competir um com o outro, visto que tínhamos, neste caso, as duas melhores estações para conseguir o apuramento na Península Ibérica. E acabámos por conseguir o nosso objetivo. Tivemos o John, que ficou em segundo lugar, e depois pronto, fiquei eu em terceiro e um colega ali do Sul ficou em quarto, e o CJJ também ficou em sexto, tendo ele feito apenas alguns concursos em fonia. Hum, Pronto. Basicamente, estes foram os concursos que foram efetuados, os que eu consegui fazer, muitos deles, se vocês virem, só fiz mesmo como participação, porque não foi a altura de operações e não conseguia estar sentado para operar. Uh, mas pronto, a nossa estratégia até foi bastante bem calculada. O Imanol acabou por conseguir fazer quase todos os concursos necessários para o apuramento e conseguimos a qualificação de Portugal e Espanha. Muito rapidamente, o Imanol era para estar presente, mas ele não conseguiu. Um, Basicamente, o Imanol é um radioamador, um DXer, concursista de longa data. Ele é muito bom operador de fonia. Ele gosta mais de fonia do que Morse. Eu, mais o contrário, gosto mais de Morse do que fonia. Evito fazer fonia, mas também, se tiver que fazer, faço, não há problema. E pronto, e como nós fizemos este pacto e devido à nossa amizade de longa data, achámos por bem ir com isto para a frente e acabámos por então representar a Europa 5 no WRTC. Um, um, cada WRTC tem as suas, vamos dizer, as regras gerais do concurso, do IARU, como é óbvio, que decorre dentro do IARU HF World Championship, que ocorre sempre em julho. Mas este ano os italianos quiseram fazer algo diferente e então decidiram contabilizar mais um ponto todos os contactos de fonia, porque basicamente o que se tinha notado nos JRTCs precedentes é que o pessoal focava-se em CW e tinham muito poucos contactos em fonia, e então eles, para tentarem fazer com que haja um maior nível, um nível mais equilibrado dos contactos de CW para SSB ou de SSB para CW, eles atribuíram mais um ponto a todos os contactos efetuados em SSB. Claro que isso a nível estratégico é uma diferença enorme, né? Como devem imaginar, todas as pessoas tiveram que, quando eles lançaram esta nova regra, tivemos que reajustar a nossa estratégia. Infelizmente, mesmo assim, continuou a não ser a melhor adequada para este evento, mas havemos de chegar lá. Um, e pronto, ora são. Nora, vê aí com o Luís, por favor, que ele mandou uma mensagem a dizer que não consegue abrir o link. Se puderes ver aí.
Ou se o Qual, Francisco me qual puder Luís mandar Filipe? o Aí link. o 4NH, o 4NH, vou-lhe enviar o link para ele. Pronto. Mas ele já aqui Ahm, esteve. não, mas isso foi há bocadinho, não foi, foi na sessão anterior. Não, foi nesta. Acho que foi Ah, nesta. nessa? Já cá teve. Pronto, se lhe Ok. puderem enviar novamente. Pronto, e outra das grandes vantagens deste WRTC é que com o facto de eles adicionarem este ponto aos contactos da SSB, eles quiseram criar, vamos dizer, um skimmer SSB, que não é bem um skimmer, mas é quase como se fosse. O skimmer, o que é a detecção de uma estação quando chama em CQ, em CW, ela é detectada por outra estação que faz uma descodificação automática e manda para o cluster. E o que eles fizeram foi, como as 58 estações estavam todas interligadas com um software criado pelo Max, o India Whisky 1 FRU, que desde já vos digo que é um software espetacular. Nós utilizámos durante a ativação do CQ7 da BRTC, basicamente sincroniza todos os contactos a nível, imaginemos, nós operamos cada um em sua casa e faz com que haja uma sincronização de todos os contactos e automaticamente manda spots para o cluster. Pronto. E o princípio foi esse. O princípio era, depois de fazermos 3 contactos em SSB, era enviado um spot para o cluster. Após o terceiro contacto, se fosse sempre na mesma frequência, era enviado um spot para o cluster. Como vocês devem de imaginar, a nível estratégico, é mais, é mais uma pedra para nós, não é? É mais ali um ponto para conseguirmos ver bem o que é que nós temos que fazer para conseguir ganhar um máximo de contactos com estas novas features. Infelizmente fomos um pouco iludidos com esta tecnologia porque ela não funcionou bem logo desde o início, infelizmente. Nós depois acabei por fazer e eles próprios fizeram depois a estatística e realmente nas primeiras horas não funcionou e nós basicamente vemos bem a diferença das estações que começaram em CW tiveram muito mais ganho do que as estações que começaram em SSB e como é lógico nós começámos em SSB para tentar tirar o máximo partido a nível de score. Pronto, basicamente para retornar um pouco ao objetivo, o objetivo era ir de carro até a Itália, até Bolonha, porque a nível de material íamos levar muito mais material por exemplo, nós levámos em 2014 a Boston, levámos tudo a dobrar, 2 rádios, 2 computadores, dois de tudo, basicamente. 2 sets de filtros, 2 sets de triplexers, levámos tudo em duplo. Eu levei um 890 e um 590 como rádio backup. Tudo foi testado, por acaso não coloquei a foto dos testes, mas foi tudo testado, a estação de backup, a estação principal, 2 computadores, foi tudo testado a 100% antes de levar, para caso precisássemos de mudar alguma coisa durante o concurso. E então, a nossa road trip começou com uma primeira paragem em casa do Imanol, aqui em São Sebastião, no primeiro ponto. Parámos em Antibes, foi no dia 3, que foi o aniversário do CJJ. Festejámos o aniversário perto, não é nisso, é perto nisso. Fizemos uma pequena paragem no dia a seguir de manhã no Mónaco, antes de chegar a Bolonha, e depois, no final, pronto, a última paragem foi em Bolonha. Isto aqui é a pequena estação do Imanol. Só coloquei 3 fotos. Esta foto é muito engraçada, do lado direito, porque isto foi basicamente pleno julho, né? E em São Sebastião aquilo tem um microclima e basicamente lá o verão deles está sempre a chover. Pronto, e eu andava sempre a tirar fotos com o Imanol, tipo, a gozar que se aquilo era o verão, eu nem quero imaginar no inverno. Pronto. A foto no meio foi a foto engraçada que nós tirámos quando estávamos a festejar o aniversário do CJG. Ao chegar à Itália, no primeiro dia, como devem imaginar, depois de 20 e tal horas, em 2 dias de carro,
Chegámos tarde, só tivemos tempo para jantar e fazer o check-in no WRTC, que damos um kit de boas-vindas. Nada mais que isso. Segundo dia, pequena visita a Bolonha, que nós ficámos em San Pietro, que é muito perto de Bolonha, é mais ou menos a 20, 25, 30 minutos. Como é óbvio, acordámos com muitas estações que também estavam a fazer o mesmo que nós. Aqui é um amigo japonês, o Juliet Hotel 5 Golf Hotel Mike, e aqui é o Whiskey Alpha One Zulu. E cruzámos com vários pronto, durante a manhã, porque da parte de tarde a parte final de tarde foi a cerimónia de abertura. Pronto, a cerimónia de abertura, como é óbvio, encontramos com todos os nossos amigos que fazemos inúmeras vezes, centenas de vezes durante os concursos. É sempre bom ter um- conhecer as pessoas. Tem um infiltrado em cima à direita com uma camisola escura. Sim, o nosso amigo Filipe também, que também esteve lá, era o suporte técnico da equipa luso-brasileira. Felipe, esse é que é Felipe. E pronto, e continuámos durante a abertura da cerimónia. Basicamente foi só, não foi nada de. Infelizmente, a organização, isto foi algo que eu tenho que falar, porque é importante, a organização italiana foi uma organização muito diferente do que já tínhamos visto antes. Não, era tudo muito caro, era tudo a pagar, bebidas era tudo a pagar. E foi também por causa disso que nós inicialmente não decidimos não ficar nos hotéis que eles escolheram, porque era muito caro. E como vocês devem de imaginar, depois de fazer tantos quilómetros, gastar uma fortuna em gasóleo e portagens, não estávamos muito conscientes de querer pagar tal valor, e então acabámos por arranjar um agroturismo muito perto, que a cerca de 10 minutos, se calhar nem isso, do headquarter, que fez-nos ficar muito mais barato, menos de metade do valor que eles pediam para alojamento e refeições. Esta era a nossa equipa ibérica, a minha mãe, o meu pai, a minha namorada, o Imanol, e tinha também a esposa do Imanol que não estava aqui presente. Na cerimónia de abertura, Tuga que é Tuga, não sei como é que tiro isto agora, deixa-me só tirar. Tuga que é Tuga foram os únicos que basicamente conseguiram fazer a festa, porque os outros, não sei se vocês conseguem ver o vídeo. Eram o pessoal dos Balcãs e nós, basicamente. Pronto, isto é só para vos. Não sei se conseguiram ver bem, mas isto é só para vos mostrar que basicamente a organização italiana não estava ao top, porque supostamente a sala era para estar cheia, porque eles pagaram uma banda para ir tocar, e então os únicos que apareceram lá foram os portugueses, os brasileiros e o Bratz, mais ninguém. Pronto. Não sei como é que. Ok. No dia seguinte, depois da suposta dita festa, foi o sorteio dos árbitros. Aproveitámos para fazer um teste da rede, porque nesse próprio dia explicaram-nos como é que era feita a ligação da VPN, porque o sistema era completamente diferente do que já tínhamos utilizado. Eu, por exemplo, que eu tinha utilizado em 2014, e acabaram por esclarecer algumas das questões, que muitas das respostas era "It's the Italian way", basicamente. Então, o sorteio era feito num outro hotel, fora do headquarter, que mesmo isso, posso-vos dizer que andámos, e mesmo todos que estavam no headquarter nunca sabiam em que hotel é que tinham que ir para fazer estas reuniões. Foi uma falta de comunicação enormíssima pela parte da BRTC. Acabámos por, pronto, víamos umas pessoas de camisola amarela ou cor de laranja a irem numa direção, nós íamos então todos atrás deles, porque
partimos do princípio que eles sabiam onde é que era. E, e pronto, isto aqui foi o sorteio do árbitro. O nosso árbitro foi o Jerry. Só vos vou mostrar aqui como é que era feito o sorteio. Basicamente é um. Pronto, basicamente isto é um pequeno scriptzito que corre e escolhe aleatoriamente quem é o árbitro de quem. Vamos ali para o lado direito. Vou tirar aqui o som. Vamos ali para o lado direito. Tinha ali a zona onde estavam os fotógrafos. Tiramos uma foto com o árbitro e depois seguimos, basicamente. Foi a tal foto, foi esta. E nós fomos os sextos a ter o nosso árbitro atribuído. Foi o Jerry, que eu já conhecia há muitos anos também, pessoalmente. Ahm, Depois, basicamente, tivemos a fazer uns testes com a rede, porque, porque eles quiseram fazer algumas alterações a nível da VPN, que ia enviar os contactos todos para o headquarter, e então aproveitámos a hora do almoço, depois de almoçar, para fazer esses testes, porque depois logo a seguir tínhamos outra reunião, que era os tais Frequently Asked Questions. Nós, pronto, aproveitámos, fomos ao hotel, como era lá a beirinha, e acabámos por testar e funcionava tudo na perfeição, sem problema nenhum. Uh, eu meti esta fotografia aqui especialmente porque este aqui foi o senhor que desenvolveu tudo, é o Max. Ele é um software engineer. Ele fez todos os programas e que hoje ainda existe. Quem quiser alugar esse programa pode alugá-lo, ou alugar, ou vamos dizer, comprar. Um, Imaginemos que queremos fazer uma ativação de qualquer coisa, das igrejas todas de Portugal. E, por um certo valor, conseguimos utilizar X número de indicativos durante um certo período e temos todos os nossos computadores interligados, só com um pequeno software que faz de túnel e que envia toda a informação para um log principal. Basicamente foi o que ele criou. Claro que o objetivo de. Claro que por trás, neste software que ele criou para o WRTC, o objetivo é tentar encontrar também, depois no final, no log check, um, quem é que tentou fazer batutice no sentido de. Porque no WRTC, como é óbvio, a língua oficial é inglês, mas se calhar, se os espanhóis estiverem a falar em fonia, consegue-se perceber que são os espanhóis. E então o pessoal começa a mandar mais spots dos espanhóis. E pronto, e isso para eles é um cheerleading, e para eles tentarem diminuir o cheerleading, pronto, criaram regras que, pronto, que faziam com que as estações tentassem ser mais transparentes e não haver tanto este cheerleading. Mesmo assim, ainda houve cheerleading. Quem bateu o recorde do cheerleading foi a estação de Belauros. Os operadores de Belauros que tiveram quase 240 contactos com estações de Ecoisc, enquanto que a média era 50, 60. E houve outra equipa também que também teve algo parecido. Uh, Entretanto, nesse dia à noite, tivemos o privilégio, se pode dizer que foi o privilégio, de jantar com o OMS. O OMS fazia parte do Judging Committee. O OMS é o Papa Yankee 5 Echo Golf. Jantámos com ele, ele veio jantar nessa noite connosco, acho que foi convite dos nossos amigos, o EA7X e o EA5 Alpha, que vieram só pronto, para assistir e para dar apoio como é? Suporte, Equipa de suporte. equipa de suporte à equipa espanhola e também à nossa. E que, no fundo, foi graças a eles que nós conseguimos terminar ou fazer o que quer que fosse neste WRTC. No dia seguinte, no último dia, que era na sexta-feira, no dia 7, foi o sorteio dos indicativos e a ida para
para os locais, como devem de imaginar, de Italian Way. Só para terem noção, o nosso indicativo foi atribuído, eram 8h50 da manhã, ok? Tínhamos o nosso indicativo num papel, tínhamos o nosso site e só conseguimos ir para o nosso site, era meio-dia. Por isso, podem imaginar, nós andámos aqui no corredor, frustrado, a falar com as pessoas, só queríamos era ir para o nosso site. E isto porquê? Porque basicamente eles fizeram a atribuição dos sites dos indicativos num hotel, que era aí, a 250, 300 metros deste hotel aqui, onde nós aqui já estávamos. Ou melhor, este hotel que vocês veem aqui do lado esquerdo, aqui nesta foto em cima, não é o mesmo deste aqui de baixo. Ou seja, as pessoas tinham que sair deste sítio, ir para este hotel, o referee tinha que se encontrar com eles para ir buscar o material todo, porque aquilo tinha lá um routerzinho para eles ligarem à internet, para enviar o score, etc. E só esse processo demorou 9, 10, 3 horas, basicamente. Só para vocês terem noção. Eu vou-vos mostrar aqui o sorteio, como é que era efetuado. Este não é o vídeo. Este não é o vídeo do sorteio, é o vídeo de quando foi para apresentar quais são os indicativos que a Anacom italiana é muito restrita nestas coisas e eles só permitiram utilizar estes indicativos durante 24 horas. Foi uma exceção à regra. Por acaso lá o senhor da Anacom lá italiana veio lá falar e ele disse que foi mesmo uma exceção por ser uma atividade mundial e pronto. Entretanto foram atribuídos indicativos. Vou só mostrar. Pronto, não sei se conseguem ver bem. Basicamente, os indicativos que foram atribuídos foram e depois duas letras. A primeira é 4, porque estamos na região de Emília-Romana, e como a região de Emília-Romana é um 4, tinha que ser I4, depois o segundo número, que era entre 1 e 9, e depois uma letra. É claro que houve certas letras que não colocaram, porque eles disseram que calcularam mais ou menos o tempo de cada indicativo, para, por exemplo, não ter I44V, I44H, indicativos que são muito mais difíceis e que iam fazer com que a nível de erros fosse também mais complicado e que não fossem penalizados por causa disso. Agora, ok. Depois da atribuição, pronto, de lançarem os indicativos, fizeram a atribuição dos sites, ok? A atribuição dos sites. O sorteio foi sempre feito pela filha do Luca, India Kill 2, Nancy Charlie Juliet, que é um dos operadores de Delta 4 Charlie. E basicamente era feito a atribuição, ela tirava a bolinha com os números, o pessoal saía, vinha aqui onde está aqui o mano, vinha aqui buscar o seu papelzinho e depois seguíamos para outro hotel. Pronto, e foi aí que foi um inferno e que nunca mais passava o tempo. O nosso site, era este aqui, que era o RE11, o nosso primeiro site, claro, porque complicações quando há nunca é só uma. O nosso primeiro site foi aqui, o RE11. Nós estávamos aqui em San Pietro, aqui, não sei se conseguem ver, vou meter aqui o pointer. Pronto, nós estávamos aqui, Castel San Pietro. Não, rato, estás a pegar? Pronto. Nós estamos aqui, como vocês podem ver. E a nossa localização era aqui. Era mais ou menos, acho que era 40 minutos de carro. Claro que, pronto, são estações que ficaram mais vantajosas aqui na costa, que alguns diziam que ia ser vantagem, que pelos vistos tornou-se bem mais desvantajoso por causa de ruídos e de interferências. Mas pronto, em todo caso, eram os sites que foram atribuídos, 58 sites, que supostamente eles diziam que tinham 62, mas que não. Eles diziam, mas não existiam, eram só 58.
Lá está a atribuição do nosso agroturismo, que era o tal sítio, a nossa localização. Isto aqui era mais uma foto aqui com o nosso amigo Felipe, que andava lá sempre a apanhar toda a informação possível. Aqui as caixinhas já do pessoal dos franceses para irem para o site deles. Eles ficaram em quarto, ficaram com uma boa localização, aliás. Este era o nosso site, para vocês terem a noção. A antena, então, não sei se conseguem ver aqui o ponto amarelo. A antena estava aqui entre estes dois edifícios. Ok? E este edifício aqui com a chapa cor laranja é todo metálico. Tudo metálico. Vocês já vão ver as fotos à frente. E aqui, eu, por acaso coloquei aqui esta seta, mas não se vê bem. Mas dava ali ver ali a sombra. E uma linha de média tensão que passa aqui, atravessa por aqui afora, mesmo em frente, por aí afora. Este foi o nosso primeiro site. Chegámos lá, não sei se foi por volta da uma e pouco. Chegámos lá, o senhor do local não sabia sequer do que é que nós estávamos a falar. Primeiro era preciso conseguir falar com ele italiano, ainda bem que o CJJ falava um bocado italiano, porque senão não sei como é que nós nos tínhamos chafado. Porque eles não falam inglês lá, e ali naquela zona, só se for mesmo em Bolonha, de resto, não, ninguém mais lá fala inglês. Lavradores, são lavradores? Pronto. E chegámos ao site e deparámos logo com este tipo de instalação que para mim foi aquele tipo de instalações que podemos dizer assim, não foi feito por radioamadores. Portanto, vamos começar aqui na foto do lado esquerdo, como vocês podem ver. O fio condutor dos 80 metros está aqui assim amarrado. Okay? O fio acaba ali, elétrico. A corda está toda aqui. E estava aqui assim. Ok? Vocês podem ver, vem por aqui o fio, aqui encostado aqui ao edifício de chapas. E estava aqui amarrado. Depois, o dos 40 metros, estava a esta distância do muro, o fio elétrico. Dentro do chá, que era uma antiga escola, eu perguntei, onde é que estão as cadeiras? E eles, está lá. E eu, não, então temos bancos, uns bancos de escola. Não, são as cadeiras. E eu, não pode ser, amigo. Há aqui algum problema, vamos fazer um concurso 24 horas sentados nisto? Eu vou ver. Nunca mais disseram nada das cadeiras, mas pronto. Isto, pronto, mais uma vez, isto é o primeiro site, ok? Montámos a estação toda. Eu acho que não tenho nenhuma foto da estação montada aqui. Mas eu e o Emanuel montámos aqui a estação toda, muito bem. Porque eles diziam que estava tudo bem, não havia problema nenhum. O único problema era os 80 metros, que vocês podem ver ali, o fio estava afinado em 3.460. Eles disseram, não há problema, isso funciona assim, encostado, não há problema nenhum. E eu, não me parece. Pronto, isto era o que depois de ter tudo instalado, isto era o que nós tínhamos. Não sei se dá para ouvir. Não, o áudio não funciona. Não funciona o áudio? Ok. Não. Pronto, basicamente tínhamos ruído de signal mais 20, signal mais 30. A única banda que funcionava até era os 15 metros. Os 80 metros e os 40 metros era completamente para esquecer. Basicamente era um QTH que não servia para nada, não conseguimos fazer nada. E pronto, basicamente, a partir deste momento, não tínhamos solução. Nós ligámos para o site manager. O site manager disse que não podia ser, que foi tudo medido. O site manager é este senhor aqui. É o IT9 Eco Queen Oscar, na Sicília. Disse que foi tudo medido, que meteram. Não sei se vocês conseguem ver ali as linhas de média tensão, elas estão ali, olha, no fundo. Vou ter aqui um marker. Aqui, ó. Estão aqui as linhas. Ele dizia: não há problema nenhum, foi tudo medido, não pode ser, é um problema nos vossos equipamentos, é as fontes, é não sei o quê. Eu, pronto, amigo, faça lá os testes que você quiser, mas isto não pode ser. E tal, pronto, não deram solução nenhuma. Tivemos lá não sei, foi mais ou menos por volta das 2 durante 3 4 horas, à vontade. Sem ter nenhuma resposta do site do lado do pessoal do headquarter. Ligámos para o Fábio. Quem nos chafou? Ora, quem nos chafou por acaso foi muito engraçado, porque nós já não tínhamos solução nenhuma.
Até tínhamos falado com o Crassi, porque o Crassi fazia parte da equipa de instalação das antenas, que ele tinha enviado lá uns radioamadores que fazem parte das equipas dele e ele tinha mandado instalar. Basicamente, a solução que nos tinham dado, passado não sei quantas horas, era de instalar uma nova antena e uma nova torre no dia a seguir, de manhã, num outro local que não se sabia qual é que era ainda, mas que não tinham mais solução nenhuma para já. Nós, claro, não fizemos 4.000 ou 2.000 e tal quilómetros para nos dizerem que não dá, não pode ser. Isto, nós já estávamos ali a fumegar, já largávamos fumo pelas orelhas, não dava. E então, tivemos a sorte de o senhor, o dono deste local, que por acaso foi muito simpático, apareceu lá, do nada, para nos dizer qualquer coisa e pronto, ele percebeu que nós tínhamos ali problemas, não, já nem me recordo quem é que falou com ele Foi o e Fábio. já não me recordo quem, não, acho que até foi o Luca isto porquê? Porque eu já estava desesperado, o que é que eu fiz? Peguei, mandei um postzinho no Facebook a mostrar o que era este tipo de instalação. Claro que não sei se foi a melhor approach ou não, mas uma coisa é certa. Passado meia hora apareceu o Luca e aqui já não lembro o nome dele. É o IT9 e a Eco Oscar, apareceram lá os dois, que eram das equipas técnicas, e eles acabaram por dizer que realmente, pronto, aquilo tinha ali um problema, só que eles não tinham solução. E eu, para mim, se eu não tivesse feito aquele post, que eu depois tive que tirá-lo, porque mandaram-me uma mensagem a dizer que se calhar era melhor tirar para depois não ser um ponto negativo a nível do resultado final, podia ser considerado como cheerleading. Pronto, eu acabei por tirá-lo. Não era para tirá-lo, mas acabei por tirá-lo. E para mim foi isso que fez com que desbloqueasse toda a situação, porque entretanto veio o tal senhor, propôs-nos outro site a 800 metros dali daquele site. Felizmente, nós tínhamos lá, o meu pai tinha levado o rádio dele, um ICOM 7000 com uma antenazita. Levou um ICOM 7000 com uma antenazita no carro atrás. Uh, Fomos lá ao tal site, verificámos, não tinha ruído nenhum. Era limpo. E acabámos por. O Luca, que é o Inha 2 November Charlie Juliet, este senhor aqui, disse que se estava bem para nós, que não se importava nada de desmontar tudo e levar lá. E nós, claro, não hesitámos. Então, basicamente, tivemos que desmontar tudo. Basicamente foram todas as pessoas que estavam lá a acompanhar-nos, o meu pai, os espanhóis, toda a gente desmontou aquilo tudo na hora. Foi torre, foi antenas, foi rotor, foi tudo. Para o caminhão, eles foram buscar um caminhãozito, foi para trás do caminhão e fomos para o site. Pronto, o segundo site é aqui, e o outro site é aqui um bocadinho mais à frente, por acaso não coloquei, podia ter colocado. O primeiro site é um bocadinho mais à frente e para aí a uns 800 metros. Okay? Aqui é um campo de tiro e o segundo site era aqui, tinha aqui uns painéis solares que até só descobri depois, mas que não faziam interferência nenhuma. E pronto, e basicamente ficámos aqui. Só como vocês devem de imaginar, uma pessoa vai para uma competição, nós devíamos estar a testar a propagação durante a sexta-feira à tarde toda, e basicamente toda a gente já estava no ar, quase. Toda a gente, pronto. Houve vários que tiveram problemas também, como nós. Nós tivemos a sorte do dono deste agroturismo dizer: olha, se vocês quiserem, podem vir para ali, não há problema nenhum. Se ele não dissesse, nós não tínhamos solução. Se ele não dissesse, nós no dia a seguir, eventualmente, seríamos uma instalação, não íamos saber aonde sequer. E pronto, e como é óbvio, estávamos desapontados. Acabámos por instalar tudo por volta das. Vou mostrar aqui, pronto, isto foi durante a instalação. Tiveram que andar a fazer furos no chão para fazer espias. Foi uma instalação completamente do zero, não tinha nada. O local. Já tinha aqui um vídeo, não me recordava. O local era bom, é verdade, e até era melhor a nível do shack, porque tinha ar-condicionado e no outro não tinha nada. Neste já tinha cadeiras e ar-condicionado, até foi melhor. Mas pronto, como devem de imaginar,
eram 19 e tal. Aqui nesta foto é interessante porque aqui é o agroturismo, que era onde supostamente nós íamos dormir, que nem acabámos por nem dormir lá. Nós estávamos tão cansados, tão desapontados que quisemos voltar com a nossa família, passar um serão com eles, porque já não estávamos com aquela motivados como chegámos lá. Nós estávamos com uma motivação completamente diferente. E pronto, e saímos lá, não para aí 19, 19 e 30 e só voltámos depois no dia a seguir. Já nem fizemos, já acabámos por aí fazer quase 10 mil propagação nem nada. Verificámos só que o material estava todo a funcionar, que tudo o que nós levámos estava a funcionar corretamente e saímos lá. Esta foto foi tirada no final da instalação. Foi basicamente graças a estas pessoas todas que estão nesta fotografia. Só falta ali a minha mãe que está aqui atrás deste senhor que não se vê, mas foi graças a todos eles que conseguimos fazer a instalação do zero. Estavam mais de 35 graus, um calor insuportável, e conseguimos instalar tudo do zero, a estação duas vezes. A segunda vez foi instalada neste sítio e a nível de instalação de antenas também tudo do zero. Dá para ver pela minha cara que eu estava muito contente, como podem imaginar. E pronto, isto já é no dia a seguir. Filipe, fala mais perto do microfone que as pessoas estão a reclamar. Eu não tenho microfone, é o headset, não tenho microfone. É mesmo não sei se é da configuração do. E aqui está-se a ouvir bem, não tem problema nenhum. Ah, pronto. Eu só estou com os headphones, não tenho micro. Pronto, aqui, então, pronto, esta era a salazita, que até era acho que era onde uma empresa fazia faturação de qualquer coisa. Acabámos por até ter uma instalação boa, a comparar com muita gente. Tivemos uma instalação boa e pronto, e basicamente foi isto. Eu levei um 890 e um 590 como backup. Era tudo comandado pelo meu microAM. O Emanuel levou um K3 com P3 e levou um segundo K3 como backup. Uh, de referir que ambas as estações têm um sensor de RF que está aqui, esta caixinha no meio, não sei se conseguem ver. Esta caixinha aqui no meio é para o árbitro, que é este senhor que está aqui atrás, sempre a ver o que é que nós estamos a fazer e a escutar. Eu tenho aqui o sistema de áudio que vinha dos nossos rádios aqui a esta box, permitia ele ter áudio, tanto do Emanuel como o meu ao mesmo tempo. E aqui tinha o tal sensor de RF que media a potência de ambos os rádios para não ultrapassar nunca os 100 watts. Basicamente eram só uns LEDs verdes e depois vermelho se passasse dos 100 watts. E pronto, e basicamente ele estava sempre ali a monitorizar o que é que nós estamos a fazer durante as 24 horas. Hum, Isto foi um bocadinho antes do início, a foto da praxe, os nossos sponsors. Isto foi eu depois saquei o perfil do local, como vocês podem ver, é tudo muito plano lá, as montanhas estão muito longe. Os locais, e pronto, basicamente eles são quase todos assim, como é óbvio, né? A diferença é que há alguns que têm um bocado de take-off, porque estão um bocado mais elevados numa pequena colina, e há outros que estão perto do mar, têm aquele ganho extra de estarem em frente ao mar, e pronto, mas estávamos até quase todos. A localização acho que foi bem escolhida. A localização estou a falar a nível regional, a nível da região da Itália. 15 minutos antes do concurso, porque nós nunca sabemos qual é o indicativo até 15 minutos antes de começar. 15 minutos antes é-nos dado o cartãozinho onde está escrito o indicativo, como vocês podem ver na foto, calhou-nos o India 44 X-Ray. Por acaso, o engraçado é que o Imanol andou-me a chatear a semana toda a dizer que gostava que fosse India 45 X-Ray, não sei porquê, e acabou por calhar-nos até um bastante parecido, e calhou-nos o India 44 X-Ray. Nesta foto podem ver o tal software que eu gostava de dizer, é o M-Connect. Isto é o que permite
os contactos entrarem todos de ambos os logs neste software e que depois são enviados para o headquarter. Eu era o rádio 1 e o Emanuel era o rádio 2. Lado esquerdo, lado direito. Desculpa. Resultado final, fizemos sensivelmente 4.000 contactos. A nossa estratégia não resultou como nós queríamos, como é óbvio, vamos já ver a seguir porque é que eu digo isso. Os contactos em SSB continuaram baixos, muito mais baixos do que o que nós pretendíamos, partindo do pressuposto que havia um ponto extra por cada contacto que era efetuado. Não o nosso objetivo era top 10 e se realmente a nossa localização fosse uma localização ideal, que não tivéssemos tido aqueles problemas todos, etc., eu acho que seria possível um top 5. Se tivéssemos tido sorte no início com a localização, acho que teria sido possível. Porque logo no início do concurso verificámos que o Emanuel tinha um problema nas memórias de áudio, elas não saíam corretamente. Temos que parar para aí cerca de 5 minutos. É óbvio que não é por esses 5 minutos, mas tudo o que isso impacta uma pessoa que está focada a fazer um concurso, para mim é muito impactante, porque uma pessoa está a fazer os contactos, mas está sempre ali a tentar imaginar o que é que pode estar a acontecer. Porque nós não temos acesso ao que está a passar com as outras estações, como é óbvio. Apenas o árbitro é que tem acesso, como é óbvio. Ele não nos pode dizer em que lugar é que estamos durante o concurso. Pronto, basicamente vocês podem ver que no início tivemos aqui uma discrepância muito grande a nível de contactos. Tentámos sempre insistir com a fonia e até que chegámos ao ponto que desistimos e tentámos focar-nos no CW e pronto, basicamente tentámos dar o nosso melhor. Tentámos dar o nosso melhor sabendo que, pronto, que inicialmente a estratégia até parecia boa, mas que acabou por se tornar não produtiva, porque chegámos ao ponto de dizer, fogo, isto de fazer chamadas em SSB e não ter retorno, mais vale irmos para CW, porque pelo menos o skimmer apanhamos logo e acabamos por fazer mais contactos. E aí foi o que acabámos de fazer, porque sem o WhatsApp em fonia acaba por ser mais complicado. Desculpa. A percentagem dos contactos, fizemos 73% europeu e 18% americanos. Pensámos que íamos fazer muito mais americanos. Fizemos poucos. Fizemos bastante Ásia. Nunca fiz japoneses tão fortes em 15 metros. Foi uma coisa incrível. Já fiz muitos japoneses, mas não com um nível de sinal como eles chegavam lá. Porque depois também é preciso não esquecer que nós é a primeira vez que operamos de Itália, é a primeira vez que operamos daquela região e não temos muito bem a noção de qual é o momento. Quer dizer, tivemos porque estudámos a propagação e nos dias anteriores tentámos ver a nível do FT8 para onde é que estava mais aberta a propagação. Mas é óbvio que no dia de concurso é dia de concurso e tudo pode mudar. E acabámos por ter sempre ali uma incógnita que era relativamente à antena. Pronto, a antena não tinha muitos elementos, mas quando apontava a antena para os Estados Unidos nós fazíamos, mas quando apontávamos para a Ásia também fazíamos japoneses. Ou seja, tínhamos sempre ali, ou fica para a América ou fica para a Europa, ou fica para a América ou fica para ali para os japoneses. E isso faz com que também, pronto, se tivéssemos feito outro tipo de estratégia, se calhar tinha resultado da melhor maneira. Só para referir que a equipa que ganhou foram para a Itália uns meses antes, em maio. Foram fazer um concurso lá, que é o ARI, para estudarem a propagação. E há muitos que fazem isso. Há muitas estações que levam isto a outro nível.
e que vão no ano anterior ou uns meses antes, vão lá tentar perceber, há estações lá, como é normal, há radioamadores lá, e eles tentam verificar como é que é a propagação lá e pronto, para tentarem maximizar o score deles. A propagação dos 2 metros foi muito fraquinha, não foi tão boa como nós estávamos à espera, e pronto, e foi o que foi. Se tiver alguma dúvida a nível de pontuações, isso, se tiver alguma dúvida, não hesitem. Depois do concurso, o concurso termina ao meio-dia, no domingo. Temos que passar o nosso log e o registro do áudio, porque o concurso é gravado 24 horas, os dois rádios. Tivemos que meter os 2 áudios e os 2 logs numa pen e dá-la ao árbitro para depois ser entregue ao comitê de avaliação, que são estes radioamadores que estão aqui nesta frequência. É o Fábio, o Dick, o Larry, o Holmes, o Tine e o Gennady. São estes são quase sempre eles que fazem a avaliação se, por exemplo, houve penalizações a 2 ou 3 equipas. Essas penalizações são atribuídas pelo Judging Committee. E eles normalmente têm cerca de 24 horas para fazer, porque a cerimónia final é no dia a seguir, e eles têm só 24 horas para analisar os 58 logs, que inicialmente, como é óbvio, são verificados por software, mas as discrepâncias depois são analisadas à lupa por estes senhores. Depois, os resultados finais. Ganhou a equipa ucrânia-canadiana, basicamente, que é um operador. Os dois são ucranianos, mas um está no Canadá e outro é Ucrânia. Exato, é da Ucrânia, ucraniano. Segundo lugar ficaram os alemães, que já tem vindo a ser uma frequência. Em terceiro lugar ficaram os colegas da Croácia. Depois são atribuídos também prémios aos que têm maior número de contactos em fonia, maior número de contactos em Morse, maior número de multiplicadores e também qual é a equipa jovem, porque acho que foram 5 equipas jovens que participaram, qual é o prémio para a melhor equipa jovem. E também o prémio de Accuracy. Já em 2014, em Boston, quando eu tinha ido a Boston, já recordo-me que também foram eles, e também creio que depois na Alemanha, em 2018, também foram eles que ganharam o prémio do log mais correto. Nós ficámos em 12º antes de verificação do log e passámos para 13º depois da verificação do log. Não tivemos penalização nenhuma. As penalizações são atribuídas de acordo com as discrepâncias de cheerleading. O que é que significa? Como eu vos disse há bocadinho, houve acho que foram 2 ou 3 logs, mas um dos logs que teve mais cheerleading foi o log da Bielorrússia, a equipa da Whisky, que fizeram 200, acho que foram 240 contactos no total com Bielorrússia, enquanto que a média de todo o resto dos logs era entre 40 a 50 contactos. Pronto, mesmo que não faça uma diferença muito grande no log, porque são contactos europeus, é óbvio que quando se tem 4 vezes mais ou 5 vezes mais contactos para um país só do que todas as outras nações, é óbvio que o cheerleading é claro e não há dúvida nenhuma. E então eles foram penalizados no log, na pontuação final, não me recordo de quanto, mas foram penalizados. A outra estação, por acaso não tenho aqui o score todo, mas pronto, nós fomos com os nossos colegas espanhóis, como é óbvio, que foram representar a África. Nós só tínhamos um slot
para a Espanha e Portugal, nós ficámos em 13º e os nossos colegas, que eram o Juan e o John, ficaram em 39º. E os colegas Papayanqui também ficaram, que pronto, ele dizia que era a equipa, eles diziam que era a equipa luso-brasileira, porque, pelos vistos, eles têm passaporte português também. Então, eles estavam ali a tentar. Vocês vão ver ali as fotos à frente, que todas as fotos que nós tirávamos, eles tinham sempre a bandeira de Portugal com eles, que pronto, achei até interessante. Isto foi só. Eu consegui, depois do concurso, consegui sacar em Power BI a evolução, porque nem isso eles foram capazes de nos dar no final do concurso, e até mesmo até agora tem lá um gráfico, mas o gráfico está lá, não dá para perceber muito bem, a evolução das estações ao longo do concurso. E eu como consegui a informação pronto, das posições através do código JSON que está na página deles, consegui meter em Power BI a evolução de todas as estações, basicamente. Só coloquei aqui a nossa contra os 3 primeiros para vocês verem que nós realmente no início fomos. Sabemos o erro que fizemos, né? Como podem ver aqui, tivemos sempre nos últimos. Não foi bem nos últimos, tivemos no 39º e 49º, mas que depois de termos reparado realmente que o SSB não era por aí, que fomos subindo, 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 até que chegámos ao 8º durante a noite, fomos a 9º e chegámos mesmo a 10º quase no final. Eu sei, mais uma vez, sei qual foi o erro e pronto, cá estaremos se houver oportunidade para corrigir esse erro. Também é engraçado, também é interessante terem aqui uma noção, não dá para muito bem, eu não escolhi muito bem aqui as cores das linhas, mas se vocês repararem bem, a equipa que, a equipa que até se manteve mais até merecia ganhar, não foi a equipa que ganhou, como vocês podem ver. A equipa que ganhou só fez basicamente só ganhou por causa da segunda metade do concurso, porque a primeira metade do concurso, quem merecia ganhar até eram os alemães, que eles andaram aqui sempre quase em primeiro, ou muito mais vezes do que se vocês virem aqui, mereciam muito, mereciam ganhar, pronto, basicamente. Pronto, eu vou passar um bocadinho à frente isto, também estamos a terminar. Isto é basicamente era a discrepância dos resultados do nosso log relativamente aos 3 primeiros, e vê-se que havia sempre ali uma diferença muito grande relativamente, pelo menos aos que estão em primeiro, havia sempre ali mais de 100 mil pontos no início e foi sempre subindo, nunca parecia que estávamos noutra competição. E que entre os 3 primeiros havia aqui muitos saltos entre várias horas, o que significava que eles 3 estavam em fase a nível da competição, basicamente. E depois, a partir da meia-noite, estava estabelecido quem é que tinha ganho, basicamente. Não houve mais nenhum salto muito grande. Este tipo de gráficos é bom para conseguirmos ver as discrepâncias muito grandes a nível de contactos. Mesmo a nível de multiplicadores, por exemplo, chegar aqui ao final, à última hora, e uma das estações fizer mais 20 multiplicadores do que a estação que está em segundo lugar, percebemos que há ali qualquer coisa que não está certo, como é óbvio, né? Não se consegue, uma estação não consegue fazer mais 20 multiplicadores, só ela, assim, do nada, né? Há aí um fator qualquer que não está certo. Pronto, basicamente, depois na segunda-feira foi a cerimónia final. Uh, a cerimónia final onde vieram muitos mais radioamadores do que os que estavam lá. Vieram radioamadores que vieram de fora só para vir à cerimónia final, como por exemplo o Toby, e vieram outros radioamadores, como tem aqui à frente o Kilo Lima 9 Alpha, o N6 Mike Juliet, este colega aqui da Roménia também, são muito bons operadores.
E pronto, e basicamente este final, pronto, isto é a atribuição dos prémios, bronze, gold e silver, são aqui os três primeiros lugares, e depois FNI, SSB, CW, FNI, CW e multiplicadores, desculpem. O que é que eu ia mostrar aqui mais já para frente? E pronto, e basicamente decorreu assim o WRTC, muito convívio depois no final com os radioamadores que trabalhamos sempre, constantemente, durante os concursos, que são muito bons operadores. E pronto, é uma. Então, o que eu estava a falar aqui da bandeira portuguesa, estas bandeiras eram deles, não eram nossas. E eles andavam sempre com a bandeira de Portugal e a brasileira atrás, o Alex e o Vitor. E pronto. No final, quero agradecer à equipa CR6K, que recebemos um prémio relativamente à ativação que fizemos do CQ7 da WRTC em janeiro, que foi o maior número de contactos de CW. Conseguimos ter esse prémio. Mas também gostava de agradecer a todos os que não participaram nessa atividade, mas que temos feito com que a estação CR6K tem conseguido ter bons resultados, não só por o nosso mérito, meu e do meu pai, mas pelo mérito de toda a equipa. É um trabalho em conjunto, cada um dá o seu contributo, como é óbvio, e todos os anos tentamos melhorar a estação para conseguir sempre melhor. Não temos uma estação de milhões de euros, como muitas estações estão na Europa. Somos uma estação pequena, mas que conseguimos fazer coisas que se calhar muitas não conseguem. Mais uma vez agradecer também aos nossos sponsors e aos nossos sponsors individuais. Com a vossa ajuda fizeram com que se tornasse não tão dispendioso a nível de deslocação, sobretudo porque nós quisemos garantir que não tínhamos nenhum problema de material. Nós podíamos ter optado pela opção de levar o material todo em avião e levar só um rádio e só um teclado e só um PC, mas para garantir, apesar de não termos tido nenhum problema, como é óbvio, preferimos levar tudo a dobrar para conseguirmos realmente fazer com que Portugal e Espanha estivessem presentes nesta edição do WRTC. E com isto dou terminado a apresentação. Sei que foi um bocadinho mais, se calhar, prolongado do que vocês estavam à espera. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade. E pronto. Parece que não há dúvidas. As dúvidas, aqui é Ricardo 73 kg November. Viva, Ricardo. Eu tinha algumas dúvidas, fui apontando aqui, mas entretanto, Força. mas com os gráficos acabou por ok, ficar esclarecido. tudo sanado, esclarecido. E então, já agora, só para eu ter uma conclusão aqui dessa situação, o que penalizou, porque eu estava aqui a fazer a comparação dos número de QSOs do X-Ray com o Whisky, portanto, dos primeiros com vocês. E o facto é que vocês têm praticamente o mesmo número de QSOs em fonia. Só que eles provavelmente não passaram pela vossa hesitação, se calhar, em tomar a decisão Claro. na fase inicial. Exatamente. Mas é mesmo isso, porque a grande diferença é que nós no início perdemos muito tempo a chamar-se aquilo. E vocês não sei se já viram, eu coloquei um vídeo no YouTube. Se vocês repararem, sempre que vamos para a SSB, temos ali vários momentos que o CQ é infinito, acaba por não dar contacto nenhum. E é essa hesitação que nós, no início, fez-nos perder muito tempo. Eles só foram a fonia realmente quando viram que a propagação estava mesmo muito boa, os sinais chegam muito fortes, vamos para a SSB porque vamos ter pile-ups maiores. Porque nós realmente tivemos pile-ups bons,
e tivemos PyLabs muito maus. Não tivemos PyLabs médios. E os PyLabs, pronto, enquanto que o CW é sempre uma mais-valia, porque o CW, para além de termos o skimmer, o nível de sinal, conseguimos fazer, por exemplo, mais americanos em CW do que em FNIA, como é óbvio. E nós fomos um bocado enganados com esta nova tecnologia deles dos três spots, porque se formos a ver bem, a nível de rapidez era muito melhor, porque bastava fazermos três contactos, caía logo um spot nosso, né? E isso basicamente era a mesma coisa com o skimmer. E isso em fonia é muito melhor, porque o rate que conseguimos ter em fonia é muito superior ao rate que conseguimos ter em CW. E então, pronto, fomos um. Claro, o objetivo era ganhar também esse ponto extra em cada contacto que fazíamos em fonia, porque um ponto no final de 200 contactos, se forem só europeus, são mais de 200 pontos, mas se forem americanos, já não são 200 pontos, é o dobro, não é? Porque as estações fora da Europa valem, acho que são 6 pontos, e as estações da Europa são 3 pontos. Ou seja, ia ser a dobrar, certo? Ou seja, pronto, fomos um bocado enganados por essa nova regra que eles quiseram, por essas novas, não foram só regras, são features que eles quiseram acrescentar e pronto, podíamos ter feito melhor, como é óbvio, e cá estaremos para ver se conseguimos voltar. E com certeza terão argumentos, porque por aquilo que passaram e por aquilo que eu ouvi, eu dificilmente teria tido o sangue frio de perseverar, quer dizer, porque depois de estar num site perfeitamente desastroso e com aquelas negas da parte da organização em mudar o local, de facto foi preciso Foi complicado. algum, Nós não, algum não sangue, po- sangue frio, né? No sentido de não mandar aquilo tudo às é. favas e voltar. O problema, mas é que, pronto, eu sou uma pessoa que não sou assim, eu não sou tão calmo quanto isso, eu sou uma pessoa até bastante explosiva e o pessoal que coopera comigo sabe muito bem como é que eu sou e a mim custou-me um bocado saber que fizemos ali um investimento tão grande em algo que nos dizem, ok, está pronto para vocês virem, e que no fundo ainda nos dizem no final, foi medido, temos as medidas. Opá, não tem medidas, não pode ser, é impossível. Quando temos signal mais 40 de ruído, o ruído não aparece assim, né? Numa semana para a outra. Aquilo foi instalado na semana anterior. Ou seja, aquilo estava-me a custar entrar. E pronto, tivemos sorte que apareceu lá o tal dono e que nos disse: Olha, venham ali ver aquele outro site. E fomos lá e por acaso tivemos sorte que não tinha o mesmo ruído. Dava para ver perfeitamente que aquela linha que se via ali mesmo em frente ia causar problemas. Mas mesmo a nível da instalação, eles vão instalar um dipolo de 80 metros amarrado numa charrua, lá que era aquilo. Possível. Qualquer radioamador que já tenha feito alguma instalação de qualquer que seja a antena, sabe que não pode meter a parte condutora amarrada num ferro. Era o que Não faltava, né? é? Aquilo Mas, não. se me permitem que eu também estava presente, e só para, CJJ, só para partilhar com vocês, que é triste, depois de tantas horas, eles terem-se preparado, chegarem ali, começarem a montar a estação toda, havia ali qualquer coisa que estava, havia ali uma carga negativa que eu não sei descrever, mas sei que já com a passagem dos coaxiais, chegou lá um senhor, que é isto? É Você não pode verdade. passar por aqui? Você não pode pôr aqui os coaxiais? Queriam passar com os tratores e veio lá Onde- lá o senhor do site e disse: Não, isto pode passar aqui, pode-se meter os coaxiais, não há problema. Veio o homem outra vez: Não, isto tem que tirar de fora. Nós já depois estávamos. veio um vizinho, um senhor, começou lá a mandar vir com a equipa técnica e que não podia ser, não sei o quê. Ou seja, estava a ser um dia de inferno, digo sincero, e Completamente. com o calor que estava, já estávamos todos, não era eu Não participando, mas aguentávamos. estavam as mulheres, já estava toda a gente cansada, já está. Mas pronto, depois juntaram-se as cargas positivas que foram maiores que as negativas e em 4 horas deu-se a volta à coisa e pronto. Mas nós não tínhamos, se não tinha ido a equipa espanhola e pronto, os nossos acompanhantes portugueses, nós não tínhamos a mínima hipótese. Não tínhamos. Eles nos dois, porque só apareceram dois italianos,
eles os dois nunca teriam desmontado a antena e o mastro e os dipósitos e levado para outro site nunca, não conseguiam. Era impossível. Era impossível. Porque basicamente nós é que fizemos tudo. Nós pegámos tudo, a antena, desmontámos a antena, eles tinham o material todo, cada um pegou numa coisa, desmontou, enrolou. Nós, enquanto desmontámos a estação, eles trataram de desmontar as antenas. Chegámos lá, escolhemos o local onde ia ficar instalada a antena, eles instalaram, enquanto eles estavam a instalar, nós estávamos a instalar novamente a estação. E posso-vos Ah, dizer que instalar uma estação toda do zero em 3 horas. não é nada fácil. Mas também foi preciso dizer uma coisa, que a coragem de a equipa, o Luca e Sim, sim. pronto, os dois colegas italianos da equipa técnica, Eles queriam que nós participássemos. eles queriam, eu vi o Luca à minha beira a escorrerem-lhe as lágrimas pelos olhos abaixo. Eu tive que lhe dizer assim, Luca, nós, portugueses e espanhóis, estamos aqui, somos parte da solução e não do problema. Estamos aqui para ajudar. Somos todos radioamadores. Deixem-nos ajudar-vos, porque é que a gente nem sequer podia tocar num fio. É preciso dizer isso, Filipe. Exatamente. Isso é preciso não esquecer. De acordo com as regras, nenhum operador, nem nenhuma equipa técnica pode tocar no que seja na antena. Ok? Isso, tudo o que nós fizemos foi de acordo com a equipa técnica e com o headquarters, senão A nós não podíamos autorização ter tocado deles, a nada. autorização. Porque houve muitas estações que quiseram mudar, por exemplo, os fios de 80 metros de posição e foi negado. E eles negaram. Disseram, não, é assim que vai ficar. A moda italiana. É, Ok. por Mas acaso, por fica para a acaso, história o ai, termo fica. agora, não? Sim, sim, e toda a gente, se vocês, não, pronto, se vocês que se andarem um bocado pelas redes sociais, vocês hão de reparar que sempre que há alguma coisa sobre o WRTC, há sempre alguém que manda a boca. The Italian Way. Porque isso foi um dos comentários do Fábio, do India 4 UFH, que era o vice-presidente da organização. Ele disse: os outros fizeram assim, mas nós é the Italian Way. A dizerem que vai ser uma coisa muito melhor e mais bem organizada. Nós, nenhuma reunião, não houve uma única reunião que nós soubéssemos onde é que era a reunião. Não sabíamos onde é que era. Ninguém, não havia uma única equipa que sabia onde é que era a reunião. É incrível. E com redes sociais, Facebooks, Twitters, mailing list, nós nunca sabíamos onde é que ia ser a reunião. É incrível. Eu acho que isso já se estava à espera, que eles não são propriamente conhecidos pela organização, como eram os alemães, não é? Na Alemanha correu tudo muito bem, ali já se sabia que não ia ser assim. E aquilo basicamente era tudo a pagar, né? Vamos assistir ali aquilo. Paga. Nós tínhamos pago já. Porque nós tivemos que pagar a participação. A nossa participação, só para participarmos no concurso, foram 300 e tal euros. Ok? Cada um. Eu paguei 300 euros e o Emanuel pagou mais 300 euros. Isso foi a nossa contribuição de participação no concurso. E depois, se quiser, por exemplo, o CJJ ter que pagar 50 euros para assistir à cerimónia de abertura, ter que pagar mais 80 euros para a cerimónia de fecho. Agora imaginem, somem isso tudo, não fica nada barato. Mais o hotel, que eles queriam que nós escolhêssemos aqueles hotéis que eles meteram lá no coisa deles, na lista deles, que basicamente ficava uma fortuna. Nós no total, pronto, fomos os quatro, ok, foi a opção nossa. Mas se fôssemos os quatro, tínhamos gasto ali mais de 6 mil euros à vontade. Para uma semana em Itália. Nunca na minha vida. Eu já fui à República Dominicana e nunca gastei isso sequer. É um bocado absurdo, não é? Enfim, Próximo WRTC na República Dominicana, se calhar fica mais em conta. ficava mais em conta, é verdade. Filipe, só aqui mais uma pergunta, acho que pronunciei bem. Duas vezes o six-pack e o triplex era standard para todas as. Não. É só tudo que eles fornecem até ao conector, ok? Depois do conector até ao rádio, é tudo fornecido pela equipa. Por exemplo, se houver alguém que não queira usar triplexer, não usa. Não há problema nenhum. Mas eles aconselhavam a utilização do triplexer.
Mas eles não fornecem nada disso. Isso é tudo fornecido, tudo fabricado ou fornecido pelas equipas. Tá, ok. Quer dizer, já agora só uma última questão sobre, portanto, com essas emoções todas ao rubro e tanto trabalho para fazer por parte da equipa que não devia estar a descansar, eh, provavelmente aquilo vocês já foram iniciar o concurso já com muitíssimas horas de Completamente cansado. cansaço. Cansado, Pois, completamente. Estávamos arrebentados. Nós, a meio do primeiro dia, já estávamos completamente pior. O facto de não conseguir. O objetivo. Nós montámos tudo, mesmo a estação, mesmo o primeiro site, estando como ele estava, nós temos, vamos montar, vamos experimentar. Montámos, experimentámos a estação, mal ligámos o rádio, foi naquele momento que eu vi a minha vida andar para trás, basicamente. Eu liguei o rádio e eu disse: Ei, Manuel, é melhor ligar o teu porque não dá, não pode ser. Ele ligou o dele, igual. E eu, acho que vamos ter aqui um problema. E pronto, e como é óbvio, a pessoa fica desmotivada, né? A pessoa vai. Nós começámos esta aventura já na qualificação, como é óbvio, mas começámos mesmo a falar de planeamento e de organização e de estratégia 2 semanas antes ou 3 semanas antes. É óbvio que chegamos àquele momento, uh, temos que estar minimamente descansados. Não é? Não consigo fazer um CQWW se não tiver a minha preparação 2 semanas antes ou uma semana antes. Não é? Se eu deixar tudo para a última, como fazia antigamente, e chegar às 11 horas para começar um concurso à 1 da manhã, se calhar não vai correr da mesma maneira que não é? Se eu tirar o dia e descansar, for descansar às 19 ou às 20, não é? Não é igual. E é a mesma coisa, não é? Nós tivemos que montar tudo 2 vezes. É óbvio que no final da segunda montagem nós queríamos era ir descansar para nem sequer ver mais aquilo à frente e esperar pelo melhor no dia seguinte. E foi o que fizemos. Chegámos lá às 10 da manhã, tudo a funcionar e pronto, e fizemos na motivação que tínhamos. Tivemos sorte, tivemos ar-condicionado, porque nesse aspecto posso-vos dizer que houve colegas que fizeram concurso em garagens que disseram que foi um inferno. Tiveram colegas que fizeram concurso em, em pavilhões de basquete, em inferno autêntico também. Nós, por um lado, até tivemos sorte. Estava-me a lembrar aqui só relativamente ainda à operação, eu sei que há que privilegiar a chamada, porque é ela que vai dar o rate, mas os multiplicadores também são importantes para fazer. Não, Portanto, por hora, qual foi mais ou menos a coisa? Assim, dedicar algum nossa, tempo por hora sim, para sim, sim, fazer multiplicadores? estava tudo, a estratégia estava toda calculada. Basicamente era, o nosso objetivo era fazer os primeiros 45 a 50 minutos run e os últimos sempre, de todas as horas, obrigar-nos a fazer search and pounds. Ok? Isso era uma obrigação, fizemos a mesma, fizemos sempre, só não, e até se calhar fizemos mais do que, porque chegámos à conclusão que estar ali a chamar sem que em fonia não dava resultado, e então acabámos por ir procurar multiplicadores e depois passámos para CW. Mas uma das coisas que nós obrigámos um ou outro a fazer era sempre isso, multiplicadores. Todas as horas tínhamos que fazer entre 5 a 10 minutos, pelo menos, de search and pounds. Porque é óbvio, só temos um VFO, um rádio, um VFO, não dá para dar ali com. Não é, não dá, as regras não permitem terem outro VFO para procurar mesmo na própria banda. Ok? Ah, E não permitiam. E não é permitido nas regras, nunca foi permitido, aliás. E então nós, pronto, parávamos o run, ou não fazíamos run, e os últimos 10, aquilo, houve alturas que fizemos mais, mas era o que nós tínhamos escrito na nossa folha Excel é entre os últimos 15, assim, no mínimo 5 minutos e no máximo 15 minutos. Era o que nós tínhamos. ok, ok. Pá, obrigado, ILT, por nos teres eh, permitido viver e vislumbrar o que é que foram essas aventuras, porque eu estava mesmo, portanto, curioso e julgava que as coisas
teriam se passado de forma mais fluidas, mais suaves, mas afinal houve muito Muito. problema para resolver, mas problemas os quais que a qualquer momento podia-se inviabilizar a participação quase por completo. Sim, aliás, até houve uma situação, uma estação que foi. Pronto, depois falámos muito com os outros colegas, os mais próximos, e houve até foi o Steve, que eu tinha uma foto dele, o NE9U, foi com o Kilo 9 Charlie Tank, uma das estações americanas, que eles disseram que o local deles era espetacular. E às 19h30, quando o sol começou a baixar, eles tinham aqueles LEDs com sensores de luminosidade, baixou a luminosidade, pum, rebentou, estragou-lhes completamente as bandas todas. Durante a noite toda eles disseram que não operaram nada. Quem é que adivinha isso? Ninguém. É o problema de estar numa habitação, no fundo. Por exemplo, nós quando estivemos em Boston, nós não tivemos nenhum desses problemas. Não houve ruídos. Porque estávamos em tendas no meio do monte. Não é? No meio do monte não há ruídos. Agora ali não. Ali, para mim, até foi uma escolha bastante má. Era preferível eles terem-nos metido lá no meio dos campos, uma tenda, do que propriamente nas habitações, porque as habitações aquilo são agroturismos, é só inversores, é tudo que houver ali para fazer ruído é ali com aquelas máquinas. E pronto, por exemplo, a estação luso-brasileira. Eles tiveram uma sorte desgraçada com o local deles. Vocês viram, eles ficaram contentíssimos no sorteio. Chegaram lá e também igual. Aquilo era basicamente como se fosse uma casa de agroturismo também. Eles estavam na casa a operar e tinham um ruído louco. Um ruído, uma coisa incrível. E em frente ao mar. Ou seja, a vantagem do mar foi de Bela, basicamente. Não conseguiram eliminar o ruído. E não conseguiram resolver, basicamente, porque eles experimentaram e eles até me disseram: olha, conseguimos convencer a dona de lá do agroturismo a desligar a eletricidade, o coisa principal, e eles com uma bateria conseguiram ver que não tinham ruído nenhum, e quando ligaram, o ruído voltou. Ou seja, estava a ser gerado algo que não conseguiram descobrir dentro da habitação. E pronto, houve muito mais situações. Agora há outros que não, há outros que não tiveram ruído nenhum. E houve uns sites que, uma das fotos engraçadas, até vos vou mostrar no instante, há uma foto engraçada da estação francesa que tem um slope brutal. Aquilo tem um take-off muito bom. Pronto, aquilo tiveram sorte, calharam num local que tinha um take-off melhor, até acho que era para os Estados Unidos. Deixa-me só ver se eu vejo aqui a foto. Mas por essas e por outras é que o modelo americano, eu acho que foi 2014, né? Parece teoricamente mais justo, porque aquilo são tendas, o gerador, e é Mas Mas eles, até, mas eles até, também tiveram um monte junto à antena, por sim, isso também não. nós foi o contrário. Em 2014, o problema que tivemos foi que os locais não foram bem escolhidos porque não fizeram um HFTA ou um AWhatsApp. Mas, em contrapartida, o facto de estar numa tenda. Mas atenção, não foram os americanos que começaram com isso, Não, foram melhor são os russos. E os depois, os russos. russos é que têm um campo todo igualzinho, que é de perder de Exatamente. vista e tudo de tenda lá e siga. Os russos fizeram aquilo muito bem mesmo. E eles ainda fazem o WRC, acho que eles chamam isso. É o RRCT. Sim, é isso. E que foi daí que acho que surgiu, não é? E é tudo num campo de perder de vista e todos com a sua tenda e o mastro e a direcional e siga. Mas aí é que estão todos no mesmo, ao mesmo nível, porque o terreno é o mesmo. Aí não há diferença. Eu tenho aqui a foto, mas não a encontro. A escolha dos sites é sempre muito complicada. É complicado. Não.
Encontrei. Não é fácil agradar a todos, como é óbvio, né? Não, só tinha de ser como os russos, não é? Mas não são todos os países que têm assim uma área plana e que dê para usar, não é? Vou abrir aqui para vocês verem só. Share screen. Não sei se conseguem ver. Uhum. Pronto, basicamente isto é uma vinha que sobe e a antena está lá em cima Está no no topo. topo. Pronto, mas é um pequeno slope, mas como é óbvio, estas coisas, não Mas é, às vezes fazem diferença. claro, não é às vezes, isto é o tipo de QTH que faz a diferença, né, entre conseguirem eventualmente fazerem mais 100, 200 contactos com americanos do que nós, porque o Pois, slope faz com que consigam receber sinais, se calhar a um ângulo que nós não conseguimos receber. Pronto. Isto era a estação dos franceses, que ficaram em quarto, pela segunda vez consecutiva. E é uma pronto. questão de sorte. Sim, O local é uma questão de sorte. Não há hipótese. é óbvio que há estações que operam juntas, por exemplo, eu estava a falar da equipa francesa. A equipa francesa conhece há mais de 20 anos, operam sempre juntos, conhecem-se perfeitamente, sabem onde é que têm que estar, quando é que têm que estar, né? Sim, era como o Jeff E, também. O Jeff que ganhou 2 ou 3 seguidos, por algum motivo foi, não é? claro, Ou, sabem aquilo. operar, né? Entre Sim, eles e pronto, é óbvio. As pessoas quando sabem quais são as limitações uma da outra e tentam, não sei, claro, é diferente. É como uma pessoa faz um multi-single ou um multi-2, sabemos muito bem quem é que temos que meter à hora X e quem é que temos que meter à hora Y, porque sabemos quais são claro. as capacidades de cada operador, não é? É igual, basicamente. Pronto, se não houver mais questões, acho que dou aqui por terminada a sessão. Agradeço a todos por terem participado. É sempre um privilégio ter-vos como plateia. Obrigado, nós. Obrigado, nós, Filipe. Agradecemos-te a Obrigado, ti Filipe. e a toda a equipa que te acompanhou nessa aventura. E obrigado por partilhares connosco esses conhecimentos, ok? E obrigado a todos aqueles que compareceram e peço imensa desculpa por aquilo que se passou com o link, porque tenho que resolver essa situação que está interligada à conta da Rede com a minha conta, não percebi ainda bem porquê, mas vou tentar resolver isso. Não há Ok? problema. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noitinha a Obrigado, todos. Filipe. Obrigado a Obrigado. todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite a todos. Boa Boa noite. noite Tchau, e pessoal. Boa parabéns noite. ao Filipe Obrigado, obrigado. pelo lugar e pela força de vontade e conseguires aquilo que conseguiste. Tudo bom para ti e pai, Obrigado, Jorge. está bem? Tá. Obrigadinho. Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.